em fé e iniciativa. Fé e iniciativa, e Deus me trouxe essa palavra. Irmãos, essa palavra, ela aconteceu num contexto muito tremendo. Diz a palavra de Deus que Acabe, ele se tornou rei sobre Israel. E a Bíblia fala que Acabe, ele foi um dos piores reis que houve sobre Israel. Porque Acabe não era um homem temente ao Senhor. Ele era um homem perverso. E além dele ser muito perverso, além dele ser muito idólatra, a Bíblia diz que ele casou com uma mulher chamada Jezabel, que era uma mulher de uma qualidade terrível. Uma mulher que não respeitava o Senhor, uma mulher que não respeitava os profetas do Senhor. E Acabe começou ali a sua jornada como rei, e o povo de Israel em plena corrupção. E diz a palavra de Deus, irmãos, que vendo o pecado sobre o povo de Israel, que vendo o comportamento do rei Acabe, Elias, que era um profeta do Senhor, um homem que foi chamado pelo Senhor, um homem que servia o Senhor de uma forma totalmente genuína, ele sim era um servo, um homem de Deus. Ele ficou indignado com a situação que o povo de Israel estava atravessando naquele momento. E diz a Bíblia, irmãos, que Elias, ele profetizou. Ele profetizou. Mas ele não profetizou que tem a vida, que tem a cura. Não, a profecia que Elias liberou naquele dia, naquela época, foi da seguinte maneira: que não haja chuva, que não haja orvalho sobre a terra, enquanto eu não ordenar. Aleluia. Irmãos, quando Elias profetizou o céu, que não vai ter chuva, que não vai ter orvalho sobre a terra, enquanto eu não liberar uma palavra, a Bíblia diz que o Senhor lá do alto do céu disse amém. Lá do céu, o Senhor cumpriu a palavra que saiu da boca do profeta Elias, e o céu foi totalmente cerrado, e não caiu chuva e nem orvalho sobre a face da terra durante 3 anos e meio. A Bíblia diz, irmãos, que Deus mandou que Elias fosse para o ribeiro de Querite, e ali, a Bíblia diz que ele foi alimentado pelos corvos, e ali ele tinha água limpa. Mas foi passando os dias, foi passando as noites, foi passando os tempos, os meses, e o ribeiro começou a secar. Quando o ribeiro começou a secar, o próprio Deus que estava avaliando a palavra do profeta falou para ele: levanta-te agora e vai para Zerafate. Vai para lá, porque eu já preparei alguém ali para poder te alimentar. Eu já preparei alguém ali para poder cuidar de você. Imagina só, irmãos, que intimidade que Elias tinha com o Senhor. Elias profetizou e ordenou que não tivesse chuva e nem orvalho sobre a terra. Consequentemente, não tinha lavoura. Consequentemente, não tinha fruto. Consequentemente, não tinha cereais, não tinha mantimento mais naquela região. Mas mesmo assim, o próprio Deus cuidava de Elias. Aleluia. A Bíblia diz que Elias, ele caminhou para aquela cidade para onde o Senhor lhe ordenara. E quando ele chegou ali naquela cidade, diz a Bíblia que ele viu a mulher que o Senhor já havia falado para ele. E aquele homem, o profeta Elias, chegou diante da mulher e disse para ela: vai e me sirva, me traz um pouco d'água para que eu beba. A mulher foi, irmãos, buscar a água. E enquanto a mulher ia, diz a Bíblia que Elias falou: vai também e faz um pão, traz um pão nas suas mãos e venha me servir. Irmãos, quando Elias disse: traz um pão para mim comer, irmãos, a mulher falou: meu filho, sabe de nada, inocente. Tem nada aqui em casa, tem nada. Sou viúva, meu filho, não tenho marido, não tenho bens, não tenho haveres. Não cai chuva do céu, não tem lavoura, não tem trigo, não tem nada. Só tem um pouco de farinha na minha panela e um pouquinho de azeite na minha botija. Eu vou fazer um bolo aqui para mim, meu menino. Nós vamos comer e depois nós vamos morrer, porque não tem mais o que fazer. Elias liberou uma palavra profética sobre a vida daquela mulher e falou: vai e faz conforme a minha palavra, conforme a palavra do Senhor. Faz primeiramente para mim um pão, bolo, e depois você vai fazer para você e seu filho, e você e a sua casa irá comer todos os dias, porque a farinha da tua panela não vai acabar e nem o azeite da tua botija secará. Aleluia, aleluia. Olha que profecia maravilhosa, irmãos. Imagine que seja nós. Imagina que seja nós ali dentro de casa, ali numa situação tão terrível como essa, e chega ali alguém na nossa porta pedindo ali alguma coisa que a gente tenha, e de repente é a última refeição, e a gente vai: Senhor, e agora? Eu dou, eu não dou? Eu vou doar ou eu não vou doar? Mas naquele momento, irmãos, a Bíblia diz que a mulher foi obediente. A mulher, ela foi obediente, e ela tomou uma iniciativa pela fé. Irmãos, ela não tinha como contemplar que aquela situação dela fosse mudar. Quando ela entrou para dentro da casa dela e ela enfiou a mão na panela para fazer o pão, irmãos, ela fez isso pela fé. E diz a Bíblia que ela fez e serviu o profeta. E a Bíblia disse que a farinha da panela não acabou e nem o azeite da botija secou. Aleluias, aleluias. Porque muitas vezes a gente não recebe as coisas do Senhor. Porque muitas vezes a gente fica cantando vida abundante, prega vida abundante, mas leva uma vida totalmente miserável. Não recebe de Deus, porque, irmãos, a gente fala que tem fé, mas a gente não tem fé. A gente não tem espírito de ousadia para investir em frente no nome do Senhor Jesus. Irmãos, quando a gente toma posse e exercita a fé, e principalmente não fica parado. A Bíblia é clara quando diz que a fé sem as obras ela é morta.
Você pode falar e dizer que tem muita fé, mas se você ficar parado, prostrado e não fazer nada, do que adianta a sua fé? É a mesma coisa de você estar desempregado, meu irmão, e você fazer um currículo maravilhoso e deixar ele dentro do PDF no seu computador, e você não manda um e-mail, e você não vai numa empresa, e você não entrega o currículo, porque você fala que pela fé o Espírito Santo vai enviar alguém para te dar um emprego. A fé sem as obras, ela é morta. É a mesma coisa de você falar que você quer ter um emprego e que você quer ganhar 5, 6, 10 mil por mês, mas você não terminou nem o ensino fundamental. A fé sem as obras, ela é morta. Ela é morta. A Bíblia diz que aquela mulher, ela tomou uma atitude de fé maravilhosa, obedecendo a voz do profeta. E ela comeu, e ela bebeu, e sua família, o seu filho comeu e bebeu, irmãos, até que passasse toda aquela calamidade. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, muitas pessoas começaram o ano de 2023 com muitos planos escritos nas suas agendas, nos seus calendários, nas suas anotações. E estão terminando o ano com as mesmas anotações, do mesmo jeito. Não realizou nada, porque não teve um espírito de ousadia. Muitas vezes a pessoa acostuma tanto com aquela vida rotineira, tem medo de sair da rotina, tem medo da mudança. Irmãos, a pessoa que tem medo de romper, ela vai ficar parada, ela vai ficar paralisada, ela não vai conseguir seguir em frente. A Bíblia diz, irmãos, no Êxodo 14, quando Moisés ele saiu do Egito com o povo de Deus, e não era pouca gente não, irmãos, era gente demais, era muita mulher, era muito menino, era muito homem, era muito jovem, era muito adolescente, era muita gente, e Moisés foi liderando aquele povo. O que aconteceu depois? Faraó foi atrás do povo, e iria acontecer uma grande chacina. Quando o povo de Israel percebeu que Faraó com seus cavalos e seus cavaleiros estava vindo atrás, o povo começou a colocar Moisés contra a parede, falando: não havia sepultura no Egito para nos enterrar, a gente vai morrer aqui neste lugar. O que é mais interessante, irmãos, eles estavam num beco sem saída. Faraó estava atrás, e na frente tinha o mar. E agora? A Bíblia diz, irmãos, que Moisés, ele clamou ao Senhor. A Bíblia não mostra, irmãos, em Êxodo 14, o clamor de Moisés, mas ele clamou, porque a Bíblia diz que disse o Senhor: por que clamas a mim, Moisés? Se Deus perguntou para ele: por que você está me clamando? É porque ele estava clamando. Ele devia estar: Senhor, tem misericórdia, igual a gente faz, né? Na hora do aperto a gente não faz: ai, Jesus, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Eu creio que ele estava desse jeito lá, clamando ao Senhor. E o Senhor disse: por que clamas a mim, Moisés? Ordena esse povo que marche. Moisés, pega a tua vara e toca nas águas, que vocês vão atravessar em terra seca. Aleluias. Irmãos, quando Moisés tocou no mar, quando ele tocou nas águas, a Bíblia diz que as águas, elas se abriram de um lado para o outro. Irmãos, ficaram colunas de água de um lado, colunas de água do outro, e ali o chão ficou ali seco ali para o povo poder passar. Agora eu pergunto para vocês, se foi fácil para o povo entrar ali naquele lugar? Irmãos, imagina o terror. Às vezes quando canta o corinho que olha o mar vermelho, acha que é que nem aqui, né? Que o mar abriu, aí tá bonitinho aqui e o povo passou. Irmãos, mas não foi assim. Abriram crateras, abriram buracos. E no meio ali do mar vermelho parecia um abismo. Imagine que coisa mais terrível de se ver. Um corredor em terra seca, água desse lado. E se a gente entrar? E se a gente morrer? E se a água descer? Imagine só, irmãos, a ousadia também que Moisés, juntamente com o povo, teve para poder atravessar aquele corredor. E o corredor foi corredor de quilômetros, e quilômetros, e mais quilômetros. E era escuro, era um breu. Era muito escuro, aquele corredor para o povo passar. Tanto escuro, que a Bíblia diz que o Senhor colocou uma coluna de fogo atrás do povo de Israel para iluminar, aleluia. Irmãos, o Senhor, Ele vai mostrar para você o caminho. E você vai ter que pisar nele, no nome do Senhor Jesus. Deus colocou também um anjo. Tinha ali um guarda. Tinha ali um anjo protegendo as costas do povo de Israel. Você não vai atravessar sozinho. O anjo do Senhor estará com você diante de toda a tua trajetória. Aleluia. Oh, glórias. Aleluia. Tem que tocar nas águas, meu irmão, minha irmã. Tem que pisar, tem que pisar. Tem que entrar, tem que passar, tem que ter ousadia, não tenha medo. Porque é o Senhor que se responsabiliza pela sua vida, aleluia. Às vezes a gente fala de profetizar, eu vou profetizar no nome de Jesus, vai acontecer. Mas a gente fica parado igual um 2 de paus, não faz nada. Irmãos, tem que profetizar e tem que agir no nome do Senhor. E eu tenho certeza que as portas irão se abrir. Porque Ele é aquele que abre e ninguém fecha. E Ele é aquele que fecha e ninguém abre, aleluia. Ninguém pode parar o Senhor, ninguém pode parar o Senhor. Ninguém pode parar o Senhor, aleluia. Glória a Deus.
Deus vem nos cobrar nesta noite que a gente tem que ter uma iniciativa. A gente tem que ter fé, a gente tem que ter iniciativa para que as coisas venham acontecer na nossa vida. Muitas vezes a gente passa por uma desilusão, passa por um problema, a gente fica com medo de tomar decisões, fica com medo de mudar de trabalho, fica com medo de mudar de profissão, fica com medo de sair do país, fica com medo de mudar de cidade, fica com medo de abrir um comércio, fica com medo de estudar, fica com medo de fazer uma segunda faculdade. É tanto medo, irmãos, é tanto medo. Joga esse medo por terra e vai no nome do Senhor Jesus. E em pouco tempo você vai estar cantando o cântico de vitória, aleluia. Para terminar é necessário começar. Aleluia, para terminar é necessário começar. O Senhor está falando com pessoas aqui nesta noite, aleluia. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso, irmãos. A Bíblia fala lá em João 11 sobre a ressurreição de Lázaro. Todo mundo conhece, até as criancinhas sabem da ressurreição de Lázaro. Que ele ficou doente. As irmãs mandaram mensageiros, foram até o Senhor Jesus. Jesus não foi na hora, porque ele não é obrigado. Ele não foi na hora. Ele não era para ele ir, ele não queria ir, não era a hora, não era o tempo. E ele ficou ainda alguns dias. O homem morreu. Lázaro morreu. E agora Lázaro morreu. Quando Jesus chega na aldeia de Betânia, irmãos, está todo mundo chorando, todo mundo lamentando, pranteando, porque Lázaro era um homem muito querido, ele era um homem muito amado, muito conhecido, a família dele era conhecida, e todo mundo chorando, e Jesus chegou ali, a Bíblia diz que até Jesus chorou. Jesus amava Lázaro, era amigo de Lázaro, comia com Lázaro, dormia na casa de Lázaro, andava com Lázaro e suas irmãs, eram seus amigos. Mas tudo tem um propósito, irmãos, tudo tem um propósito. A Bíblia diz que quando Jesus chegou ali, veio Maria. Ai, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Daqui a pouco veio Marta. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse para Marta: Marta, teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, olha a fé. Eu sei, Jesus, no último dia ele vai ressuscitar. Olha o tamanho da fé da mulher. Vai ressuscitar no último dia. Jesus disse: Marta, onde o colocaram? E eles foram levando Jesus ali para o sepulcro, irmãos. Eles tinham sepultado Lázaro numa gruta. Colocaram Lázaro numa gruta e colocaram uma pedra imensa ali na frente. Quando Jesus chegou ali na porta daquele sepulcro, daquela gruta, com aquela pedra ali na frente, a Bíblia diz que Jesus lhe deu graça ao Senhor e agradeceu, falou: Pai, eu te dou graças, porque o Senhor está me ouvindo, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Mas eu estou falando dessa maneira para que todos aqui vejam que o Senhor está comigo e o Senhor me ouve. Olha Jesus falando, que sabedoria. E de repente Jesus virou para Marta e para as pessoas e disse: tirai a pedra. Qual seria uma atitude genuína de fé? Bora, povo, vem cá, servo, vem cá, vamos, todo mundo, vamos empurrar essa pedra, vamos. O mestre não mandou tirar a pedra? Era para fazer um movimento, né? Vamos, gente, bora lá, né? Chamar o pessoal, chamar os servos, os empregados, os familiares, vamos empurrar essa pedra porque ele mandou tirar a pedra. Alguma coisa vai acontecer. Mas não foi isso que aconteceu. Quando Jesus disse: tirai a pedra, Marta falou: ai meu Deus, ai Jesus, já está fedendo, já está cheirando mal, porque já é de 4 dias. Jesus virou para Marta. Eu creio que Jesus falou assim: haha, Marta, não te hei dito que se tu queres verás a glória de Deus. Aleluia. Tira a pedra. Quando Jesus disse isso, a Bíblia diz, irmãos, que eles tiraram a pedra. E quando eles removeram a pedra, eu creio que a caatinga saiu do lado de fora. 4 dias, estado de putrefação. 4 dias. A Bíblia diz que Jesus, ele só deu um brado, irmãos: Lázaro, sai para fora. Ele só falou uma vez, irmãos. Daqui a pouco veio um homem todo amarrado, todo enfaixado, saindo na porta do sepulcro. E eles glorificaram, exaltaram o nome do Senhor. E foram lá, cortaram as faixas, cortaram as ataduras. Mas primeiramente foi necessário que fosse tirado a